Olá amigos, tudo bem? Bom dia! Eu quero dar um presente para vocês. Espero que vocês estejam vendo o sol nascendo. Muita gente deve estar dormindo ainda, muitos não. Então eu vou deixar gravando aqui enquanto eu vou falar alguma coisa. Tá bom? Não sei se dá pra ver. Então hoje é dia 3 de abril. Olá, 3 de abril de 2020. O sol está nascendo aqui nas montanhas, na quarentena, no isolamento total. E hoje é meu aniversário. Este corpo material está fazendo 37 anos. E diferente do costume que a gente tem de esperar presentes, e às vezes eu aprendi quando eu morava na Índia que no dia do aniversário a gente oferece presentes. Eu lembro que no ashram que eu estava morando, que é no Rupa Sanatana Gaudiya Mata, e depois no Devananda Gaudiya Mata, em Vrindavana, na Bengala, e depois na Bengala, no dia do nosso aniversário a gente oferece para os monges, as famílias, né, o pessoal, os brahmacharis, sannyasis, um banquete, um jantar, um almoço. A gente que lava a louça, a gente que tem que servir. Eu tenho até foto, se eu achar, posso colocar aqui. Então, lógico que é uma beleza receber presentes. Vou sentar aqui. Seria ótimo, né, eu poder falar, eu quero isso, quero aquilo, e as pessoas darem, né? Seria assim muito lindo, né? Fazer uma lista assim de 50, mas isso ia massagear muito também o meu ego, né? Eu mereço, vocês têm que me dar. Agora, se alguém tiver um microfone de lapela sem fio, eu agradeço, ia me ajudar muito. Mas é só porque eu tô precisando, mas eu quero saber o que eu posso dar pra vocês. Então, eu não costumo gravar, na verdade nunca gravei. Eu faço uma meditação todos os dias, na verdade são duas. A primeira meditação é sobre potencial. Então, durante 365 dias, existem livros com 365 meditações. Meditar significa concentrar mais, concentrar mais, concentrar mais, concentrar mais e menos, menos, menos. Então, se você quiser ficar em postura de meditação de pernas cruzadas e de olho fechado, mas a sua mente estiver em milhões de lugares, você pode não estar meditando, você pode estar só de olho fechado pensando na sua agenda. Você pode estar amamentando um bebê e estar 100% focado. Você pode estar dirigindo um ônibus, né? Tipo, você pode estar 100% focado. Na vida espiritual, a meditação é você focar num tema, num ensinamento, numa lição, e você conectar o seu coração, a sua realidade. Por exemplo, o que eu tenho a ver com honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias nessa terra. Tá? O que eu tenho a ver com este verso? Então eu preciso meditar, meu pai, minha mãe, a minha vida, não é para todo mundo, é individualizado, entendeu? Então meditar no meio espiritual, do qual eu venho, da tradição que eu venho, que é uma tradição dualista, dueita, né? É você conectar com algo que existe, uma substância real. Já as pessoas que vêm de uma linha monista, aí que não é a minha parte, eu não tenho nada a ver com essa linhagem. É assim, eu sou a luz, eu sou Deus, eu sou nada, eu sou... Do qual vem a linha de Shankara, o Vedanta, o budismo e algumas outras linhas. A meditação é sempre no esvaziar-se de tudo, porque tudo é ilusão, tudo é temporário. O desejo é a base do sofrimento, são as 4 verdades, né? E aí você precisa aniquilar, é como se suicidar espiritualmente. Você precisa parar de existir para viver espiritualmente, tipo, né? E não é a parte que eu faço, mas se você faz, bonito, parabéns. Mas não é o que eu pratico. Desculpa ter falado suicídio, mas no sentido,
aniquilar a existência do ego para você ser a luz, né? Não existe amor, não existe serviço, não existe dois, existe só um. Você é Deus, Deus é você, mas Deus também não é nada. Então eu tenho pavor disso, porque eu gostaria de desenvolver um relacionamento de serviço amoroso, que é numa linha dual. Por exemplo, Jesus o tempo inteiro falou de Deus como Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Eu venho fazer a vontade. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, ele existe. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então quando você vê alguma linha espiritual que é muito assim, nada, vazio, é porque é da linhagem monista, Adwaita, não dual. Você, né? Essa energia não pensa, não deseja, não sonha, não cria, não ama, não existe céu, não existe nada, existe só luz. Uma luz assim que não pensa, que não tem... É Nirvishesha, Nirankara e Nirantara. Ela não tem forma, ela não tem desejo, não tem pensamento. Então, um professor que eu tive na Índia falou isso para você que quer desenvolver um relacionamento amoroso, de serviço, criar a sua identidade de servo eterno, né? De criatura, porque para você ter sido criado, você precisa de um ser que cria. E nessa linhagem monista, Deus nem cria, porque Deus não deseja, Deus não pensa, Deus não tem atributo nenhum. Então eu respeito, na verdade, praticamente todas as escolas aí que tem por aí de formação, de professores, praticamente todas estão com essa filosofia. Então as pessoas não percebem bem, porque é bonito, né? Mas no final não dá. Então essas meditações todas são sempre duais. Então, só para as pessoas saberem, porque às vezes alguém fala, mas eu não penso assim. Eu falei, sim, é porque eu faço parte da escola Dvaita, né? Dvaita que fala, não Advaita. Então a meditação de hoje começa com um verso, eu vou ler para vocês, que é lindo. Então, durante uma semana, eu medito nesse verso com significados. Na outra semana, num outro verso com significados, mas sempre sob proclamação, o poder de você manifestar a realidade através da fala. Então tá aqui, ó, livro de Isaías 53, 4 e 5. Então é assim que eu medito todos os dias, 365 dias. Eu só vou gravar porque é meu aniversário, eu quero fazer isso como presente. 53, 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Alguém sofreu por mim, certo? Levou as minhas doenças, enfermidades, as nossas dores levou sobre ele, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, o oprimido. 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uau, alguém sofreu, alguém pagou uma conta, alguém foi lá, eu devia, era eu que deveria apanhar, era eu que deveria. Por exemplo, quando eu era criança, eu arranjei confusão com o filho de um rapaz de um prédio lá onde a gente morava na praia. E aí o pai do menino queria me bater, porque a gente brigou, sei lá, coisa de criança, e puxa o cabelo e empurra. Cara, quando meu pai soube que o pai do garoto queria me bater, cara, meu pai, eu nunca vi meu pai é super calmo, super atleta. Cara, meu pai foi lá, eu nem lembro direito, assim, o que ele falou, mas meu pai saiu da, tipo, meu pai podia ter sido morto ali, ou matado o cara, do tipo, ei, você vai mexer, criança é criança, agora você é adulto, é comigo, entendeu? Então, Deus, vendo a nossa situação caída nesse mundo, ele enviou alguém, e esse alguém, né, tomou sobre si a minha enfermidade, as minhas dores, levou sobre ele, né, foi moído pelas minhas transgressões. Então você fala, uau, o que é isso? Então, 3 de abril. Eu vou traduzir aqui, porque não está em português. Jesus foi punido para que eu pudesse ser perdoado.
Então, para você se curar de alcoolismo, de álcool, você precisa primeiro admitir. Para você ser curado de uso de drogas, ou até para você parar de comer a farinha branca, ou admitir que você está viciado em cafeína, se você precisa primeiro admitir, senão você vai falar, não tem problema, eu não fumo muito, eu não bebo muito, eu não... Né? Então, primeira coisa para dar um passo na vida espiritual é você entender, né, que você precisava de ajuda, porque se você acha que você é Deus, nessa outra linhagem, eu sou a luz, Aham Brahmasmi, Tattvam Asi, Sarvam Kalidam Brahmam, né? Você já é tudo, você já é o Deus e Deus é você. Você não precisa de muita ajuda, você só precisa avançar na luz cósmica. E aí é legal, mas você não recebe muita ajuda nesse aspecto, né? Você tem que ir pelo seu próprio esforço, né? Aqui não, é o contrário. Eu preciso de perdão e Jesus foi enviado, tá lá. Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas receba a vida eterna. Aquele que crê, tipo, uau, é tudo resgate, é como se eu estivesse morrendo afogado e vem resgate, assim. Então, se você não quer admitir esse aspecto que você precisa de ajuda, não vai dar certo, você pode mudar de vídeo, né? Então, na cruz, Jesus foi identificado com tudo de mal, né, que já foi feito em toda a história da humanidade, para frente e para trás. Tá bom? Eu coloquei aqui para vocês verem o sol, é só isso, né? Tudo que é mal. Em troca de Jesus ter identificado na cruz com tudo que foi feito e já, né, e seria feito de mal, em troca, nós fomos totalmente perdoados e liberados do poder do mal. Nele, Yeshua, Jesus, nós temos a redenção através do seu sangue, o perdão de nossas transgressões. O que é transgressão? Mentir, não dar falso testemunho, você mentiu, né? Desonrar o pai e a mãe, a gente desonra o pai e a mãe. Não terá outros deuses diante de mim, não. Desejar a propriedade do próximo, dar falso testemunho. Então, quando você transgride, você tem uma multa. Então, todos nós, é dito, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos necessitam, carecem da glória de Deus, da graça. Eu estou devendo 5 euros porque eu não paguei uma portagem, um pedágio. Veio uma multa, né? Passei muito rápido ali, uma multa. Não paguei o meu imposto de renda, veio uma multa, entendeu? Então nós temos arquivados na nossa vida, que é normal, todo mundo é igual, um pouco mais, um pouco menos. Umas transgressões ficam arquivados, né? E você não pode fazer nada para limpar isso, nem tomar banho no rio, nem fazer jejum, nem comer orgânico, nem reciclar o lixo, nem ser vegetariano, né? O que foi feito fica arquivado. Então está dizendo, em troca nós fomos totalmente perdoados de nossas dívidas. E quando você deve, alguém tem poder sobre você, dizendo, essa pessoa deve 100 euros. Ela pode ser presa por isso. Então a gente precisa ser liberto das nossas dívidas. Isso é gratuito, é só você aceitar ou não. Nele, Jesus, nós temos a redenção através do seu sangue para o perdão de nossos pecados de acordo com a riqueza de sua graça. É só você ler lá Efésios 1, verso 7. Em Jesus, nós temos a redenção através do seu sangue, o perdão de nossas transgressões, tudo que eu devia, mentira, roubo, falso testemunho, desejar a propriedade do outro, idolatria, falar o nome de Deus em vão, a parte sexual, a parte financeira, tudo a gente comete alguns erros. Nós somos pecadores mesmo. Então a gente precisa de alguém, um advogado que vai lá, uma pessoa e fala assim, ei, pronto, tá resolvido, tá pago, agora aprende. Mas não vai ser morto nem preso por causa disso. Quando nós temos o perdão de nossas transgressões, nós temos a redenção. E nós fomos remidos. O que significa remido, você sabe? Remido significa nós somos comprados de novo. Quando você mente, transgride, trai, rouba, dá falso testemunho, desonra seu pai e sua mãe, você transgride uma lei universal. E nesse momento, você está sobre... né, você se torna comprado por um outro governo, um outro poder que pode cobrar de você essa dívida. Então, quando diz que nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, ou Deus nos ama e quer nos perdoar,
significa que ele compra a gente de novo, ele paga. Você estava devendo 10 mil, ele vai lá e paga. Então, através do pagamento do seu sangue, dado como sacrifício para o nosso bem, Yeshua, ou Jesus, eu adoro esse nome Yeshua, né? Que é o nome dele mesmo. Jesus, em hebraico, né, em aramaico, trouxe de volta nós, né, do reino das trevas, ou do reino da dívida, né, para o reino de Deus. Então, eu não preciso ser bonitinho, cheirosinho, não preciso ir a uma igreja, não preciso ir para uma cidade sagrada. Eu preciso só levantar minha mão e falar assim: eu aceito esse sacrifício que foi feito por mim. Eu confesso que eu já roubei. Aí você diz: eu roubei tal pessoa, eu já transgredi tal coisa, eu desonrei meu pai e minha mãe, vou lá pedir perdão. Eu não falo com meu irmão, eu traí uma vez uma pessoa, eu roubei, eu tenho aqui uma coisa que eu fiz na minha infância. Você fala. E com o poder da proclamação você recebe a sua redenção, você é comprado de volta. Porque alguém foi morto no seu lugar. Por isso que Deus precisou vir aqui e ser morto. Jesus foi planejado aquilo. Ele precisava ser um sacrifício puro, imaculado. É difícil de entender. Imagina eu que sou um yogi, professor de yoga, morei na Índia um monte de tempo, fiquei 15 anos nos ashrams. Né, entender que alguém morreu por mim é um absurdo mesmo, né? Mas quando eu aceitei, eu fiquei, uau, foi a melhor coisa da minha vida, né? Então em Romanos 7, Paulo diz alguma coisa que não fica muito clara para as pessoas que não são familiarizados com o contexto cultural. Porque você precisa voltar ali. Aquilo foi escrito há 2.000 anos, 1.700 anos por Paulo. Paulo, vocês não sabem, era um judeu, fariseu, ele nunca aceitou, né, o Messias, e ele matava os cristãos. Até que um dia ele caiu do cavalo, ficou cego, Jesus apareceu para ele, né, ele não sabia o que tinha acontecido, e o próprio Jesus falou: ei, você está me perseguindo, você está perseguindo a Deus. Não, eu tô combatendo essa seita, essas pessoas malucas que ficam... Aí o próprio Deus falou: ei, você está perseguindo a mim, quando você persegue esses cristãos. Quando você não concorda com eles, critica ele, está fazendo piada deles, você está criticando a mim, ao Criador. Aí ele abriu os olhos, depois de 3 dias cego, e ele falou: meu Deus, como eu era cego espiritualmente. Tipo, eu estava rejeitando a minha salvação. Você está morrendo afogado, vem um helicóptero, joga uma boia e você faz assim para os caras: vai embora, seus não sei o que lá. Né? Então o próprio Paulo depois se tornou o maior divulgador da graça desse ponto. E vocês não sabem, mas ele ficou preso muito tempo. E aí a condenação dele, quando Nero, você pode pegar um livro de história e abrir, Nero botou fogo em Roma e ele colocou a culpa em Paulo, porque ele não conseguia acabar. Paulo, ele conseguia converter milhares de pessoas, porque Paulo conseguia falar com o pessoal alternativo, o pessoal vegano, o pessoal nova era, judeu, justo, o pessoal do yoga, o pessoal do... Tipo, Paulo conseguia entender todo mundo, porque ele era um acadêmico de filosofia, de religião, né? Os gregos, aqueles que adoravam milhares de estátuas, asterotes, Íster e não sei o que. Incrível. E no final, amarraram a cabeça dele num tronco, lá os romanos, e cortaram a cabeça dele. Imagina, e ele morreu cantando hinos de glória a Deus, porque ele sabia que já foi pago toda a dívida, ele ia viver eternamente, ia ser restaurado pela graça de Deus, né? Então, quando você tem certeza, mesmo se forem te matar agora, você vai cantar um hino, né? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti. E cara, estão queimando o seu corpo, entendeu? Vão te enforcar, né? Meu coração entrego a ti. Vão atirar em você. 20 pessoas vão pegar pedras e vão matar você só porque você falou: eu aceito, eu acredito. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Então o mestre que eu tive na Índia, ele falou: você não precisa, só porque você
quer praticar, por exemplo, o benefício dos asanas e pranayamas e meditações, por exemplo, do yoga, você se tornar um hindu. Porque no hinduísmo tem o quê? As orações dos Vedas, né? Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavirya Karavavahai, né? Ele falou, não tem sentido nenhum para você, você não é dessa cultura. Então você pode cantar o quê? Né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador. Antes ele medita. Tipo, você pega os salmos, é uma opção. Então Paulo diz algo que, se você não entender a cultura da época, que as pessoas eram mortas, assassinadas, né? Você não vai entender. Então Paulo falou assim, eu sou carnal, vendido, né, sobre a lei do pecado, da transgressão, estou preso, eu roubei e não consigo me livrar disso, eu menti, né, eu tenho impurezas sexuais, eu tenho várias coisas, sei lá, não sei. Lembre que a frase vendido sobre o pecado, se relaciona com o comércio romano de escravos. Alguma pessoa era trazida para ser vendida como escravo e tinha que ficar em cima de um bloco de pedra. E por trás ficava uma lança na sua cabeça, enquanto as suas mãos eram amarradas, né? Então Paulo disse, eu sou carnal e eu estou sendo aqui vendido, né, sob a lança do meu pecado, ou seja, tem uma lança de ferro pontuda que está me controlando, porque eu não posso nem me mexer, que aquilo vai me furar, né, que está presa atrás da minha cabeça. Eu não tenho nenhuma outra opção, eu estou vendido, ou seja, eu tenho dono. O pecado me controla. Por isso que diz, aquilo que controla você é o seu Deus. Se você é viciado em maconha, em álcool, em tabaco, em pornografia, em futebol, em videogame, o seu Deus é aquilo que te controla. Por exemplo, eu estou de jejum agora. Então, se eu estou tremendo porque depois de 24, 16, 40 horas eu estou tremendo e é o café é meu Deus. Se eu não consigo ficar sem ver videogame, televisão, é o meu Deus. É pornografia, é alguma maconha, é sei lá o que, né? Então você tem que... É muito importante esses períodos de isolamento, de jejum, porque você começa a perceber quem é o teu Deus. Quem é o teu Senhor? Quem que te controla? Quem que manda em você? Quem diz pra você? Então eu faço um esforço na minha vida para não ficar viciado em nada, para eu poder ser controlado único e exclusivamente pelo Criador, e eu tenho milhares de desejos luxuriosos e tudo, e eles são uma luta todo dia, por isso que eu tenho que quebrar ele todo dia com jejum, com oração, acordar de madrugada se for possível, comer uma alimentação simples, no modo da bondade, sem produtos de origem animal, para poder acalmar ao máximo esse corpo, porque senão esse corpo fica muito inflamado de paixões e tudo. Meu Deus, né? Eu já sendo vegano há 20 anos, vegetariano estrito, acordando cedo, meditando, já fiz 2 filhos, imagina. Já um monte de energia, um monte de coisa. Imagina se eu não fizesse o desastre que eu seria para a sociedade. Mas eu gostaria de me tornar uma bênção na sociedade. Eu gostaria que tudo, até o meu aniversário, seja para dar presente para as pessoas. Então ele está falando, eu sou um escravo, e meus vícios, os meus pecados são como uma lança assim, ó, e eu não consigo me livrar, eu estou amarrado. Então quando uma pessoa é escrava, ele não tem escolha. Novamente, vou dar o exemplo de 2 mulheres que estão sendo vendidas neste mercado. O dono delas pode pegar uma mulher e falar, você vai ser cozinheira na casa dessa família. A outra mulher pode ser escolhida pelo dono do escravo, né, como para ser prostituta num lugar, para os soldados. A verdade é igual para nós, né? Que hoje estamos como escravos. Se você não recebeu o perdão, você não foi justificado é quando você recebe o perdão pelas suas transgressões, né? Você está na mesma situação. Então você pode ser uma pessoa boa, respeitável, usa gravata, tem um companheiro, uma companheira estável, até foi casado, é casado, tem filhos, trabalha, paga imposto. Você pode ser
E você olha para uma prostituta e fala assim, ai que nojo. Olha para uma pessoa usando drogas, ai credo. Eu sou correto, eu até como orgânico, biológico, eu pago meu apartamento, eu não preciso de nada, eu já sou. Eu tô falando porque eu tenho essa conversa com muita gente. Ricardo, olha a conversa que uma vez a mãe do meu filho falou. Eu respeito muito ela, né? Mas ela estava com visitas e aí ela junto com outras pessoas estavam assim, Ricardo, a gente recicla o lixo. Quem é que recicla o lixo? Nós só compramos ovos de galinhas que vivem no campo. Nós não precisamos do sacrifício de Jesus, nem de ficar orando a Deus, porque nós não fazemos mal para ninguém. Eu falei, então monta a tua religião da reciclagem do lixo e pronto, o ser humano inteiro, né, ladrões, pedófilos, gente que foi preso, pessoas que estão, né, no fundo do poço, elas reciclam lixo e vão ser salvas. Esse era o plano de Deus para o ser humano. Eles deram risada, né? Ou seja, a justiça própria. Ai, meu Deus. Ah, tá gravando ainda. É porque ele me avisa, vai parar. Pensei que tinha parado. Então a justiça própria, a soberba, é a pior coisa que você pode ter na sua vida espiritual. Você achar que você é justo o suficiente porque você, sei lá, né, não entra de sapato em casa, assim, você, né, coisas assim. Então, quando você admite que você precisa ser carente da graça de Deus, aí todo o universo espiritual, o planeta, o mundo espiritual começa a se relacionar com você. Se estabelece essa relação. Mas quando você acha que você já recicla o lixo, ou você já é vegano, e eu nem mato os animais, eu também faço isso. Ou que você pratica umas posturas de alongamento, e você, eu sou super desintoxicado, tomo sumo verde, você está um pouco numa situação muito perigosa, porque isso é justiça própria, você achar que você pode se resolver, né? Então, para finalizar, quando uma pessoa é um escravo, ele não tem escolha. De novo, né? Duas mulheres, uma pode ser iguais, né? Uma é prostituta, outra é cozinheira. É o dono do escravo que vai escolher o que o escravo vai fazer. A verdade, para nós podemos ser respeitáveis, né? Pessoas boas, não sermos prostitutas, nem drogados, nem ladrões. Mas é o Senhor dos escravos que determina o serviço dos escravos. Então, enquanto você não tiver perdão, né, você sempre vai ter alguém acusando você, falando, não, essa pessoa é minha. E Deus dizendo, sim, fui eu que criei, mas realmente, como ele não entregou a vida a mim, não, ele, outro reino pode querer a sua propriedade. Então, as boas novas, evangelho significa as boas novas, é que Jesus andou pelo mercado dos escravos e disse, então imagina, Jesus passa lá e disse, ei, eu irei comprar o Ricardo já mentiu, ele já roubou, quando era criança ele pegou e mentiu para a mãe, ele já transgrediu, ele já idolatrou, ele já teve, todos, né, desonrou o pai e a mãe, deu falso testemunho, desejou a propriedade do outro, a mulher do outro, roubou, sei lá, não ajudou alguém quando podia ter ajudado. Então tudo isso, Jesus falou, coitado, né? Eu irei comprar o Ricardo de mim, né? E aí Deus, ele vai até as trevas, né? Não vai, mas ele se dirige, né, às trevas e diz, eu paguei o preço pelo Ricardo, pela Maria, João, Tânia, Fernanda, Lilian, Marcos, Abílio, Mila. Eu paguei. Um sacrifício foi feito na cruz. Foi o único ser vivo que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E subiu aos céus e está sentado à destra do trono de Deus. Uau! Eu paguei o preço. Agora o Ricardo, eu morri pelo Ricardo. Morri por você. A questão é se você aceita ou não. Por isso que é graça. É de graça. Você não precisa falar para ninguém. É só falar assim, eu aceito. Se for verdade, eu aceito. Se não for, no final, na hora, não vai dar em nada. Mas se for... Olha o risco que você está correndo de ficar na dúvida. Quando você está na dúvida, você já está algemado, você já é escravo. Então essa é a redenção. Ela vem através exclusivamente do perdão de nossos pecados. Então existe um verso todo dia que você declara, cada dia é um verso diferente.
Obrigado, Jesus, por morrer na cruz do Calvário por mim. Quando ele ia morrer na cruz, os discípulos falaram, Jesus, vamos fugir por aqui. E Jesus sorriu assim, cara. Sorriu assim, tipo, falou, ei, você não está entendendo? Eu posso chamar os anjos do céu e eles acabam com esses romanos, eles acabam com tudo em 1 segundo. Aí um dos apóstolos, que era Pedro, pegou uma faca e cortou a orelha do soldado romano. Jesus pegou a orelha, pingando sangue, e fez assim, ó. E a orelha colou de novo, todo mundo viu. Ou seja, ele não foi morto sem querer, foi tudo planejado, precisava nascer num corpo como o nosso, um corpo que morre, que sente fome, que sente sede, que tem desejos, mas com o ADN, o gene do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E aí se tornou o primeiro ser humano com um sangue, porque o sangue do filho é diferente do sangue da mãe, entendeu? O sangue de Jesus é diferente do sangue de Maria. Então, o sangue, só o Deus com sangue poderia fazer um sacrifício por todos nós. É muito difícil de entender. Se você não está com a mente aberta, limpa, desintoxicada, desembotada, glândula pineal, lobo frontal, tudo isso é loucura. Porque isso só é revelado por fé, por revelação. Não adianta, você pode fazer faculdade de 40 anos e não vai entender esse tema. Né? Então, para finalizar, tem essa oração, essa proclamação todo dia. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário por mim. Eu proclamo que Jesus me resgatou do reino das trevas para o reino de Deus. Ele foi punido e morto no meu lugar, eu que merecia. Porque o salário da transgressão não é pagar multa, é morrer, é a morte. Na hora que você morre, acaba a sua vida, acabou. Mas ele foi punido e morto para que eu fosse perdoado. Então eu aceito, em nome de Jesus, amém. Incrível, né? Então aí depois vem dia 4, depois dia 5, dia 6, dia 7, Imagina, então essa é só uma. Então muito obrigado por vocês terem ouvido. Porque era para vocês verem o sol mesmo, não era para ficar me vendo. Agora dá para ver. Em casa, né? Então o sol acabou de nascer. Alguém tem que convidar a gente para isso, tá bom? Eu não deixei de ser um yogi, de ter uma alimentação no modo da bondade chamado Sattvic, de fazer minhas práticas, de fazer meus mas hoje eu tenho uma relação espiritual muito firme, assim, tá muito bem definido. Não é mais assim aquela coisa meio assim e tudo pode. Eu continuo tendo meus defeitos, eu continuo errando, eu continuo na luta entre a carne e o espírito, né? Hoje, são 37 anos, no aniversário, eu continuo egoísta, mas querendo servir ao mesmo tempo. Isso é natural, nós somos humanos. A questão é se você não estabelece um nascimento espiritual, que nem quando você aceita, né, um novo nascimento, lá em sânscrito, na Índia, chama Dvija. Você nasce primeiro um nascimento seminal, através do sêmen, do útero, do óvulo. Calma, meu! Zora! Então, e na palavra de Deus também, você tem o primeiro nascimento, como lá Davi falou no Salmo 51, né? Em pecado eu fui concebido, em pecado eu nasci. A gente já nasce geneticamente com uma herança de 6 mil, 5 mil, sei lá quantos mil anos, né? Milhões de anos, cada um vai falar um número, né? De herança de pessoas que roubaram, mentiram, tiveram depressão, né? Se a gente for revirar a nossa família, tem um monte de... né? A gente não nasce assim. A gente já nasce com tendência de roubar, mentir, adulterar. Então você precisa de um novo nascimento para carimbar essa nova natureza. Então, por exemplo, na tradição cristã, você não pode batizar um bebê. Não existe isso. Você precisa... Jesus disse assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Um bebê, só com 12, 14, 16 anos você pode crer.
entender, escolher, né? Na tradição Dvaita Vedanta, que eu fiz parte, que é da linha de Madhvacharya, mas na linha Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, você recebe a primeira iniciação, chamada Harinama, e tem o novo nascimento, que é numa cerimônia de fogo, que chama Diksha, né? Então, aí você recebe uma nova natureza, recebe até um novo nome, meu nome era Nanda Gopala Das. E aí você recebe 10 mantras. Esses mantras eu nunca falei para ninguém, são 10 mantras secretos, né? Brahma Gayatri, Guru Mantra, Guru Gayatri, Goura Mantra, Goura Gayatri, Gopala Mantra, Kama Gayatri, o Panchatattva, o Maha Mantra, e tá faltando um que eu já vou lembrar. Né? E você vai cantar eles 3 vezes, Gayatri, e aí você se torna um Brahmani. Então eu passei por tudo isso. Você tem uma nova natureza, que é a natureza espiritual. Quando você se batiza e aceita o sacrifício de Jesus através do batismo, não precisa fazer parte de igreja. O problema do batismo é que as pessoas querem que você se torne membro daquela igreja, aí estraga tudo. Porque você se batiza num rio. Alguém vai lá no mar e batiza, pode ser numa banheira. Tem uma senhora alemã aqui, de família, ela é japonesa, mas é nascida na Alemanha, o marido é alemão. Ela se batizou, o pastor ou o diácono, sei lá, o líder lá, batizou ela na banheira da casa dela. E ela, pronto, ela é nova criatura, ela vai na igreja que ela quiser, ela pode não ir na igreja. Ela não é membro de uma instituição, porque a partir do momento que você não obedece o que aquela instituição disse, eles vão dizer que você é um membro apostatado. E você às vezes está bem, você só cansou às vezes de fofoca, de um monte de gente, de almoço. Às vezes você não gosta, você é mais fechado, reservado. Às vezes você... Então, essa coisa de você se tornar uma nova criatura, é isso, você pode, né, declarar. Então, você é nascido 2 vezes, os seus filhos, o seu marido, né? Então, às vezes as pessoas dizem, eu estou pensando em me divorciar, né? Eu estou pensando em mudar de país, eu vou mudar de isso, eu vou tatuar a cara, eu vou botar... Primeiro você tem que ver se você recebeu uma novo nascimento, porque nessa hora você tem um documento de que você foi adotado, resgatado de um outro dono, como um cão que estava ali abandonado, você assina um papel e agora ele é teu. Então você declarou que você aceita a sua natureza espiritual agora. E aí a sua carne continua existindo, então vem a vontade de mentir, a vontade de roubar, vem a luxúria, a ira, a inveja, pratista, laba, puja, kanaka, kamini, vontade de fama, adoração, ter seguidores, tudo que é carnal, e você recebe os frutos do Espírito. Vem o amor, a longanimidade, a paciência, a longanimidade, o serviço ao próximo. Jesus pediu, né, para a gente ser humilde, amar o próximo como a si mesmo, convidar os nossos inimigos para comer na sua casa, para queimar a cabeça dos nossos inimigos. Ele fala, por que essa pessoa, né, você servir? E essa natureza carnal, junto com né, aí você jejua, ora, madruga, puxa, aí a carnal diminui, às vezes ela vem, aí você rouba, mente, tem vontade de adulterar, de mentir, de roubar, e aí você volta para a espiritual e ora, e jejua, ou então você medita, você canta seus mantras, e aí é a luta até a hora da morte. Paulo, que foi o maior cristão, talvez, né, o maior homem espiritual que já, né, ele dizia, eu tenho um espinho na carne, eu quero fazer alguma coisa, mas a minha carne quer outra. Eu digo que vou fazer algo, mas faço outra pelo pecado, pela escravidão da carne. Aí você jejua, você luta, você medita, você escuta. E aí, vem aquele... né? E aí você consegue 1 mês sem suas tendências humanas baixas, e aí vem uma alimentação no modo da bondade, você vai comer frutas, legumes, verduras, vegetais que diminuem as paixões baixas, aí você pratica uns alongamentos, vê o sol nascer, que são todos atividades no modo da bondade, vai ajudar o próximo, o cachorrinho está machucado, leva, ajuda uma pessoa com fome, leva comida, pega uma vovozinha, ajuda a atravessar a rua, entendeu? E aí você começa a elevar um pouco o pensamento e você começa a ter uma vida mais no espírito. E de repente você dá uma caidinha. E é assim. Então às vezes as pessoas dizem, mas é muito hipócrita, eu conheço uma pessoa que diz que é espiritual e uma vez ele mentiu. Sim, ele aceitou a natureza espiritual, mas deixou cair. Então é individual. Então pensa bem, hoje é meu aniversário, eu quero convidar você. Se você quiser ter uma nova natureza,
uma natureza de filho adotado, no sentido de ter a documentação de que você pertence ao Criador, porque nesse mundo, Jesus falou, jaz o maligno, existe um príncipe desse mundo, existe um anti-reino, existe 2 reinos que podem puxar você. E quando a gente se vende, por isso que dizem que alguns artistas vendem alma ao diabo, não sei o que lá, é porque eles começam a servir o outro reino. Então, para você declarar que você é do reino de Deus, você precisa de uma declaração, né? Você precisa levantar a mão, você precisa dizer, você fala, Senhor, eu quero ter um novo nascimento, eu quero ser adotado pelo reino de Deus, eu quero assumir esse casamento, essa relação. E isso só você pode fazer. Se batizaram você quando era criança, eu sinto muito, isso não está escrito em nenhum lugar, não existe, inventaram. Né? Os romanos queriam garantir que todo mundo ali, né, tivesse a carteirinha para já controlar, mas isso não existe, nunca foi feito isso. Né? Tá bom? Assim como tem pessoas que praticam, por exemplo, o processo de yoga, de bhakti durante 30, 40 anos e ficam assim, não, eu ainda estou na dúvida. Não, você tem que aceitar, né? Tadvidi pariprajnena paripratena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninasta toda darshnaha. Você deve se aproximar ao mestre espiritual, fazer perguntas humildes, prestar serviço a ele, aceitar o conhecimento através da iniciação espiritual para você se tornar uma nova criatura, né? E aí você não come carne, peixe, ovos, né? Não joga jogos de azar, pratica sexo só se for dentro do casamento para ter filhos, não se intoxica, não joga, não tal, você tem princípios, ele te dá o mantra, você medita, acorda de madrugada, ele te dá os livros, e aí você vai lutando espiritualmente contra a tendência da carne, né? Então, muitas pessoas são tímidas e na Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso é dolorido, pá, né? Por quê? Entendeu? Você gosta da moça, eu gosto de você, dou uns beijinhos, mas eu não posso assumir um namoro. Eu gosto de você, não, mas não podemos casar. Eu gosto de você, mas, né? Então essa timidez no final fala, desculpa, mas você não vai herdar, né? Ter uma família e viver junto, porque ou você declara ou não declara. Então Deus abençoe vocês, eu vou lá começar meu dia. Espero que esse presente tenha sido uma revolução na sua vida e que você fale, não quero. Vai no espelho e diz, Senhor, eu não quero ser uma nova criatura, eu não aceito o seu sacrifício, eu acho que Jesus casou com inventa a história que você quiser, mas decide, eu não quero. Ou então não tem como ficar na dúvida, ou é ou não é, né? E aí a sua vida vai para as direções que você escolher, você é livre. Você fala, não, eu quero ser budista, então seja o budista, toma a iniciação lá do Dalai Lama ou do Ponche Rinpoche e segue uma linhagem, mas segue, aceita, seja adotado, tem uma nova criatura, e aí Deus, tendo misericórdia de você, vai te guiar. Mas eu gosto muito do yoga, então vai lá, se inicia pelo guru do Adwaita e vira Deus, mas Deus não existe, é uma energia, você não existe nunca mais, é fim. Mas eu gosto da linha do Eita, então recebe o seu Harinama, seu Diksha, recebe um novo nome, que é Dasa. Meu nome é Nanda Gopala Das, Das quer dizer servo. Não é que você agora é Nanda Gopala, você chama, você é servo de Deus. Nanda Gopala Das quer dizer, o meu nome em 2013, na minha iniciação, se tornou servo de Nanda Gopala, que é um nome de Deus, uma forma de chamar a Deus, né? Entendeu? Então chama Dasi, as mulheres são Dasi, Devi Dasis. Então você é serva do Senhor, né? Então você precisa assumir uma nova identidade, porque a gente nasce da carne. Quando a gente nasce, você vê crianças de 1, 2 anos brigando, puxando cabelo, às vezes mente. A gente tem a carne, então é necessário nascer do Espírito. Acho que eu me fiz entender. Parabéns para vocês. Tantas pessoas já morreram com 37 anos de vida. Eu espero dar o máximo do potencial, que eu possa dormir todos os dias desse ano. Quando eu acabar os 37 anos, eu falar, uau, eu estou vazio, está consumado. Fiz tudo que eu podia fazer, todos os cursos, vídeos, workshops, palestras, tudo que eu podia dar, eu não tenho mais nada para dar esse ano. Não sobrou um centavo na minha conta. Eu ofereci, servi tudo. Se Deus quiser, vai dar recursos para o próximo ano. E você
Às vezes está aí sentado no sofá, você podia estar ensinando, testemunhando, servindo, transformando o mundo, cheio de potencial, cheio de sementes que iam dar frutos, árvores que você podia plantar. E você fala assim, eu já não tenho idade, eu não sei. Não, nós somos feitos para expressar o máximo do nosso potencial. Jesus falou, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Abençoe vocês. Até mais.